Ok, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente animados para mais uma aula. No vídeo passado, eu tinha mostrado para vocês a diferença entre verbo significativo e verbo de ligação. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é um verbo significativo e o que é um verbo de ligação, volta no vídeo passado, assista novamente, porque não podemos ficar com dúvida. Agora, se você já entendeu a diferença entre o verbo significativo e o verbo de ligação, vamos compreender melhor o verbo significativo. Por quê? Porque os verbos significativos vão se dividir em dois tipos. Acompanhe aqui comigo, ó. Os verbos significativos, que são aqueles que indicam ação ou fenômeno da natureza, né? Lembrando, todo verbo que indica ação ou fenômeno da natureza é um verbo significativo. Eles estão divididos em dois grupos. Que grupos são esses? Verbos transitivos e intransitivos. Então, toda vez que estiver falando sobre verbo intransitivo ou transitivo, trata-se de verbo significativo. E qual é a diferença entre eles? Ó, verbo intransitivo, leve em consideração esse prefixozinho aqui, ó, in. In é uma negativa, né? Então, vamos colocar aqui não. Verbo intransitivo é aquele que não transita. Então, transitividade vem de trânsito. Então, verbo intransitivo é aquele que não transita. Oi, Yaro, mas como assim não transita? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ação, olha, lembra aqui? A ação ou a ideia transmitida pelo verbo, ela vai começar. Ó, você tem o verbo aqui. A ideia começa no verbo e termina no próprio verbo. Ela não passa do verbo para um complemento, tá certo? Essa ação, essa ideia transmitida pelo verbo, ela se encerra no próprio verbo. Vamos aos exemplos. Os candidatos chegaram. Observa que a ação, a ideia de chegar, começa e termina no próprio verbo. Logo, esse é um verbo que não precisa de complemento. Então é isso, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, uma vez que ele tem sentido sozinho. Aí você olha aqui a segunda oração e deve pensar, ué, mas nós temos aqui umas 21, isso não é complemento? Não, gente, isso não é complemento. Quando eu falo os candidatos chegaram, a minha ideia, a ideia que o verbo quer transmitir, ela já está completa. O termo às 21 é uma adjunta, é só uma informação a mais, uma informação extra. Não é um complemento. Eu não tenho aqui a necessidade de completar o sentido desse verbo. Outra coisa, um truque para você identificar aqui o verbo intransitivo. Tenta perguntar o que depois desse verbo, para você ver se você vai ter resposta. Você não vai ter resposta, ó. Os candidatos chegaram. Os candidatos chegaram o quê? Não existe um complemento para esse verbo. Os candidatos chegaram às 21. Os candidatos chegaram o quê? Não. A que hora é outra história, não é complemento. Os candidatos chegaram atrasado. Ah, o atrasado. Não, atrasado não é o quê? Atrasado é como eles chegaram. Então, perceberam? Verbo intransitivo, eu não preciso completar o sentido dele. Por isso que eu falo que ele é que ele não transita. Já os verbos transitivos, olha muito bem, transitivos, são aqueles cuja ideia transita. Então, eu vou ter aqui o verbo e vou ter um complemento verbal. E a minha ideia vai começar no verbo e acabar no complemento. Por quê? Porque os verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos. Então, o verbo transitivo, ele não vai ter sentido sozinho. A ideia não vai se encerrar no próprio verbo. Ela começa no verbo e transita para um complemento. Vamos aos nossos exemplos. Os candidatos tomaram. Tomaram o quê? Lembra da pergunta que a gente fez lá no início? Ó? O quê? Aqui, quando eu faço a pergunta o quê, eu tenho uma resposta. Ó, os candidatos tomaram água durante o debate. Os candidatos tomaram o quê? Água. Porque água está completando o sentido do verbo tomar. Se eu falasse apenas os candidatos tomaram durante o debate, vocês vão ficar na dúvida, mas tomaram o que durante o debate?
Porque quem toma, toma algo. Então, esse verbo precisa de complemento. Os candidatos pediram. Pediram o quê? Água. A quem? Ao apresentador. Observa que esse verbo ele tem 2 complementos. Tá? Então, ele é um verbo que precisou de 2 complementos para passar a sua ideia. Mas, em síntese, é isso. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Verbo transitivo precisa de complemento. E aí, esses verbos, os transitivos, eles ainda vão se dividir em outras categorias, porque é assim mesmo, vai se dividindo. Os transitivos podem ser direto, indireto ou direto e indireto. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Nesse aqui, nós aprendemos o seguinte, que verbo significativo pode ser intransitivo e transitivo, tá certo? Próximo vídeo, vamos entender os verbos transitivos.